até já com o exórdio na mão. Com toda essa harmonia nos nossos corações, mentalizando um Deus que nos ampara, um Deus que cuida, um Deus que faz acontecer. Que protege. Não, e eu tenho um testemunho gigantesco. E, assim, imagine aquelas pessoas que estão nos corredores dos hospitais, aquelas que estão nas ruas, precisando também de um socorro, tanto para o corpo físico como para a alma. E quantos precisam de um consolo para a alma, que estão com a alma muito enferma. Né? E entre eles, nós temos aqui alguns nomes que estão precisando de dobrar as preces, né? Que é a Leiane Aline Clementino de Souza, Alice Farias Paludo Foster, Antônio Rebouças, Valquíria Holanda P. Costa, Fabiana Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Fabiana Plenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Eduardo Malta Peça Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Irani Camargo, Roberto Araújo Bezerra Cavalcante, Marilda Líbia, Erivete, Guilherme acho que já está na parte espiritual, Ruth Marinho Ferreira, Liane Dantas de Carvalho, Odilon Felipe Rochas, Lucas Batista de Freitas, Maria Arlete de Souza, José Cordeiro de Azevedo, Geni Guedes de Azevedo, Kenia Clívia Guedes de Azevedo, Geni Carte Cordeiro de Azevedo, Viviane Rodrigues de Almeida, Dani Tinoco e Dani, um nomezinho estranho que ele diz, Zene, mas que a gente entende que eu não sei muito mencionar, mas que todos esses nomes e mais aqueles que a gente não fala porque não chegaram até aqui, mas cada um coração, tem aqueles que a gente pede, tem aqueles que a gente emana, tem aqueles que a gente transmite o pensamento, né? E a conexão, quando ela é sincera, ela chega aos pés de Jesus e aos pés de Maria. E toda a espiritualidade de luz chega junto com sua paz e sua alegria. E assim, a gente pede a prece, né? Não, primeiro a nossa irmã Francisca para fazer o exórdio de hoje, depois farei a prece. Com você. Boa noite. Boa noite a todos. Meu abraço fraterno, carinhoso a toda essa família espiritual, essa família de coração, que amo, que sinto falta, que estou sempre em transmissão de pensamento e sei também que eles estão sempre comigo. Meus amigos, nossa leitura preparatória de hoje continua sendo do nosso livro Vinhas de Luz, é o número 26, cujo título é Véus, que diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Essa passagem está em Paulo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: não é fácil rasgar os véus que assombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demonstrando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao diagnotismo, dogmatismo feroz. Muitos cientistas filosóficos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas.
por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhe assalta o entendimento. Esperam bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados, e que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável se converterem ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. E que assim seja, meus irmãos, que nós possamos amanhã ser o melhor, um pouquinho do que fomos hoje. Volto a palavra a você, minha irmã. E com essas palavras, com essa harmonização desse exórdio de hoje, e se ela se eternalize dentro de cada um, que só não ouvimos, mas que passamos, então, a praticá-los. E a gente passa, então, para a prece de hoje. Nosso irmão Gilson, é contigo, meu irmão. Continua nessa harmonia. Boa noite, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje nós vamos fazer a prece de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita prosperidade e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Glaci. Com toda essa harmonia, com essa prece, onde é a prece das atitudes, que nós tenhamos, então, a atitude de sempre nós ter que agir e não esperar que o próximo venha até nós, mas que nós vamos. O importante é nós doarmos, não sermos doados, né? Receber, melhor dar do que receber. E com essa harmonia, com essa conexão, com toda essa paz de espírito que aqui se encontra todos nós, encarnados e desencarnados, passamos então a palavra para o Evangelho, tanto a leitura como a explanação do mesmo, com muita intuição, com muitas instruções de todos os nossos amigos de luz que aqui se encontram presentes. A gente passa então a palavra à nossa irmã Ivone Augusto. Contigo, irmã.
Boa noite, minha irmã, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que Jesus nos abençoe imensamente e congregue conosco nesse momento do Evangelho do Lar. Que as energias de todos os lares possam ser sublimadas, possam ser transformadas em energias de amor e de prosperidade, de caridade, de tranquilidade, com muito amor e resiliência, muita saúde a todos nós. Com as bênçãos do Mestre Jesus, nós vamos, então, hoje, as nossas reflexões, vem do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos começar com a citação do que dá o título ao capítulo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vocês ricos que têm a sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. E hoje, meus irmãos, vamos para o item 6 das causas anteriores das aflições. A aflição é um sentimento extremamente desagradável, seja ele físico ou psicológico, que pode ser desagradável demais, um desconforto incrível para o nosso físico ou para o nosso espírito. E por que nós sofremos essas aflições, afinal de contas? Porque em algum momento da nossa existência, se não no presente ou em tempo passado, nós causamos algum desalinho na lei de justiça, na lei da harmonia. E é dado a cada um segundo suas obras. Quando nós ofendemos a harmonia, ela rebate contra nós com a desarmonia, o que vem nos causar esses sentimentos desagradáveis, esses sofrimentos, ou como chamado aqui, as aflições. Então, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Isso é o que Kardec nos diz. Mas nós sabemos que se nós já procurarmos, no tempo presente, uma conduta mais compatível com o que nos é proposto no Evangelho, nós teremos também uma diminuição muito grande das aflições aqui ainda, nessa situação de encarnar. Porque todo aquele que busca, alcança. Aquele que bate a porta se abre. Então, quando a gente busca alguma coisa, com fé, com energia, com a dedicação no trabalho de buscar aquilo normalmente nos é concedido segundo o nosso merecimento. Mas todo aquele que busca com fé e com bravura sempre consegue os seus ideais. E as causas das aflições atuais, por exemplo, contrariedades da vida, umas na causa presente e outras nas vidas passadas. Nas causas presentes são destemperamentos que nós promovemos, se irrita por alguma coisa, então a gente adoece devido a essa irritação. É uma aflição. Agredir o próximo, muitas vezes o próximo nos agride de volta. É uma aflição da vida presente. O descuido com a nossa responsabilidade sobre a nossa saúde, sobre as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, sobre o trabalho, nos trazem também aflições no presente. Mas, contudo, há causas anteriores dessas aflições.
Então, Kardec nos diz o seguinte, nesse resumo que ele faz das instruções recebidas dos irmãos espirituais, ele nos diz que as causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos. As aflições cujo homem é o próprio culpado e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por uma fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca pela sua irresponsabilidade e imprudência. Uma delas que faz trazer imensas aflições, por exemplo, hoje em dia, é o camarada dirigir embriagado. Ele não só causa um prejuízo de ordem física a si próprio, ao seu patrimônio ou ao próximo. Né? E existe aí um outro grande número de exemplos. Então, existem acidentes que o homem provoca por irresponsabilidade e imprudência e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como, por exemplo, a perda das pessoas amadas, a perda daqueles que sustentavam a família, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida com o seu próprio trabalho, como as deformidades físicas, a idiotia, o cretinismo, etc., que são problemas chamados mentais, né? Aquele que nasce com uma doença ou deformidade, seguramente não fez nada nessa vida que merece uma sorte tão triste. Impossibilitado de modificar essa situação, poderá ficar, inclusive, à mercê da caridade pública. Também é difícil entender porque numa mesma família nascem pessoas com necessidades especiais e outras são favorecidas sob todos os aspectos. Qual a explicação para as crianças que morrem pequenas e que da vida só conheceram o sofrimento? São esses problemas que nenhuma filosofia ou religião pôde explicar até hoje e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma e o corpo fossem criados ao mesmo tempo e que a sua sorte dependesse apenas de uma única existência terrena. Também seria difícil explicar por que recém-nascidos passam por sofrimentos tão grandes se não fizeram o bem, também não fizeram mal. Pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, e admitindo-se de que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem sempre antes do efeito, ela não está na vida atual, só poderá estar em uma vida anterior. Quando somos punidos, é porque fizemos o mal. E se não o fizemos nessa vida, seguramente o fizemos noutra. É uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus. Então, todo aquele que cometer algum fato que venha a atingir a lei divina, imagine que possa sair dessa situação livremente, está redondamente enganado. Está redondamente enganado, até muitas vezes, simplesmente por não querer aceitar essa verdade. O fato é que muitos espíritos com quem nós conversamos nas reuniões, né, de socorro, eles vêm e nos dão esse tipo de informação, que jamais tiveram durante a sua vida física, a sua vida orgânica, qualquer informação a respeito disso. Não estavam eles, por exemplo, dispensados de procurar esse conhecimento. Mas muitas vezes, devido a uma série de fatores, eles não puderam receber informações desse tipo. Mas, de qualquer maneira, um momento ou outro ela chega. Se ela não acontecer ainda na vida presente, na vida espiritual, certamente, essa condição atingirá aquele que se julgue inocente ou que se faça de desentendido. E a gente pode encontrar isso muito bem, como exemplo, no livro Nosso Lar. Nosso irmão que desencarna sem nenhum conhecimento sobre espiritualidade, embora tenha frequentado um templo religioso, e quando encontra-se no plano espiritual, totalmente, como eu diria aqui, surpreso
ao se deparar com situações jamais pensadas, que a sua mente jamais pudesse, num exercício de exercitar alguma hipótese, ele pudesse compreender. E muitos de nós desencarnam nessa condição. Muitos na condição de não conhecer nada e muitos na condição da negação, o que é muito pior. O homem que pratica o mal, nem sempre ele é totalmente punido em sua existência atual. Porém, ele nunca escapará às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, porque se ele não for punido hoje, certamente será amanhã. Assim, a infelicidade que à primeira vista nos parece imerecida tem sua razão de ser. Aquele que sofre está resgatando os erros que cometeu no passado e sempre poderá dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Aqui está o significado da citação de Jesus em Bem-aventurados os aflitos. Porque aqueles que estão passando pelo processo de aflição é porque já estão no caminho do reajustamento. Então, para esse que já está no caminho, melhor. A cada momento de sofrimento, está mais próximo do final do sofrimento. Triste daquele que ainda vai passar pelo início. Aqueles que, quando cai a ficha, como diz assim, sente um profundo sofrimento, né? A respeito da perda do tempo, da ilusão, da busca do pote de ouro no pé do arco-íris, em busca da fortuna que nunca chega às suas mãos, em busca da felicidade fugidia que sempre lhe escapa entre os dedos ou das ramificações do coração. Então, torna-se uma pessoa amarga, torna-se um espírito em sofrimento, em amargura, muitas vezes já na vida presente. Então, o sofrimento do homem se deve aos erros cometidos por ele mesmo, nessa vida ou nas anteriores. Por uma rigorosa justiça divina, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi justo e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer com uma condição humilhante. Se foi avarento e egoísta ou empregou mal a sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se ele foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Então, nesse texto aqui, eu sublinhei aqui essa palavra poderá 4 vezes. Porque as pessoas muitas vezes imaginam que, da mesma maneira que cometeu violência contra o próximo, num ajuste venha a sofrer uma violência no mesmo nível. Não necessariamente seja assim, tá certo? Deus não é o carrasco, não. As pessoas é que muitas vezes se propõem a passar pela mesma situação numa condição de que mais rapidamente se livre dessas condições vexatórias ao espírito. E mesmo lembrar que Deus não castiga ninguém, tá certo? Nós em que nos castigamos, nós em que nos perdoamos, nós em que somos responsáveis pelo nosso sofrimento e nós também que somos responsáveis pela nossa felicidade. Quando buscamos, através de uma vontade, né, sempre, embora às vezes claudicante, mas sempre no sentido de ter a vontade de melhorar, pelo menos. Isso é o mínimo que o ser humano pode fazer por si próprio, é ter vontade de melhorar. O bom espírita não é aquele que já atingiu a perfeição, mas é aquele que luta por ela, com as dores, com as aflições, com os sofrimentos do dia a dia, aos quais ele termina compreendendo, né, através dos estudos, através desses esclarecimentos que o Evangelho nos traz, de que ele está ali culpado das coisas pelas quais ele mesmo optou. Cada um carrega a bolsa que quiser. O camarada vai acampar muitas vezes, leva coisas que não são necessárias. Então, a mochila corta aqui os músculos, ele volta com a coluna ruim, ele volta com os pés todos estourados. Por quê? Porque muitas vezes vai para um acampamento e leva o que não é necessário.
nós carregamos uma mochila de culpas grande nas nossas costas, falando espiritualmente. Falar isso agora, eu me lembrei que na minha juventude, uma vez nós estávamos nos preparando para um acampamento e paramos na casa de um colega. Enquanto nós íamos para um determinado local, alguém da família da nossa amiga lá, não lembro se um irmão, estava indo para se encontrar com os amigos no outro local. E ele estava tentando colocar dentro da bolsa dele um espelho enorme, gente. Como é que alguém vai levar um espelho enorme dentro de uma mochila, dentro de uma mala? Me digam aí qual é a utilidade disso, não é verdade? Então, assim como quem vai para um determinado local, muitas vezes leva coisas desnecessárias, nós arrastamos conosco muita coisa desnecessária devido ao quê? Devido ao nosso nível de evolução. O nosso orgulho, a nossa ignorância, faz com que nós carreguemos uma mochila aí de coisas desnecessárias que só nos trazem exatamente sofrimento e vai deixar no nosso espírito as cicatrizes dessa ignorância. Então, o Evangelho é para isso. A mensagem do Cristo, a missão dele aqui na Terra, é exatamente isso. Nos dar consciência sobre espiritualidade e buscar conviver junto com o nosso próximo de maneira melhor, ajudando o próximo e ajudando a si mesmo, abrindo um caminho mais confortável que nos leve à presença do nosso Pai, ao conforto, a eliminar o período das aflições. Essa é a nossa grande descoberta. Imaginemos que ficar sentado ou deitado com a mente, criando mundos maravilhosos de mansões flutuantes. Não, nada disso. Vamos pensar em quem está aqui pertinho da gente. O vizinho está doente, vamos lá fazer uma visita para ele. Né? Aquela senhorinha ali está com situação muito difícil, vamos lá dar uma limpada no quintal dela, ajuda, e não custa dinheiro. Por ser a Terra um mundo de provas e expiações, e pelas diversas existências vividas, é possível explicar as grandes diferenças existentes na distribuição da felicidade entre os homens bons e maus nesse planeta. Por quê? O que é necessário para todos, Deus distribui igualmente. Quando ele diz lá que Deus é bom, que faz chover, tanto faz chuva quanto o sol, indiferente da necessidade de cada um. Essa diferença nas distribuições da felicidade é apenas aparente, pois só conseguimos analisar a vida presente. Aquele que elevar o pensamento a ponto de abranger uma série de existências, poderá comprovar que cada um tem o que merece, uma vez que a justiça de Deus nunca falha. Existe um ditado que diz que cada homem tem um universo dentro de si. Então, observe, cada um pode fazer umas suas reflexões e pensar assim, olha, minha vida é confortável ou desconfortável? A minha vida tem muitas aflições ou é serena? Dessa maneira, cada um pode descobrir se as situações que passam são referentes à sua vida presente ou a situações de vidas passadas. Lembrando-se sempre de bem-aventurados os aflitos, né, que ele diz aqui? Bem-aventurados os aflitos, os que já estão na caminhada. Eu gosto sempre de fazer uma correlação com um carnê de prestação, um carnê de financiamento. Os nossos sofrimentos aqui na vida são o nosso carnê de prestações. Então, feliz daquele que já pagou algumas prestações, que é o que Jesus diz aí. Está mais próximo da sua liberdade, de quitar as suas dívidas. Triste daquele que ainda vai ter que passar pela humilhação de ser chamado lá para fazer um acordo e compor a sua dívida novamente. Então, o homem jamais deve esquecer que vive num mundo inferior, ao qual está preso por suas imperfeições. A cada contrariedade de vida, ele deve lembrar que se estivesse no mundo mais evoluído, isto não aconteceria. Então, só depende dele trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, visando almejar um mundo melhor para viver. É dado a cada um segundo as suas obras, a gente tem que repetir isso todos os dias. Então, se nós estamos num mundo que é imperfeito, é porque nós não alcançamos o nível de perfeição. Caso contrário, já estaríamos lá bem mais adiante, com umas centenas, milhares, milhões de espíritos. Já estamos.
Mas não, nós estamos na parte mais baixa. Então, por que a gente está reclamando se a gente não tem o merecimento disso? O camarada que não trabalha chega no fim do mês e diz, ai, estou sem dinheiro, como é que faço para pagar minhas dívidas? A responsabilidade é toda dele. Como diz o nosso irmão André Luiz, o homem ele é um médico de si mesmo. Porque lembra que eu falei aqui em oportunidades passadas a respeito da dor, as dores físicas e psicológicas de acordo com a evolução dos espíritos. Então, nós estamos no nível das dores físicas e psicológicas. Enquanto nós não nos consertarmos, enquanto nós não nos curarmos, tivermos o merecimento de ir para um mundo diferente, onde nós estaremos numa condição mais espiritual do que física, portanto, sem mais a condição de sofrer dores físicas, e já tivermos acertado as nossas diferenças com aqueles a quem nós ofendemos em um determinado momento, não teremos também dores psicológicas, dores morais. Aí está a felicidade. Aí está a felicidade. E por que nós não estamos lá ainda? Porque aí nós, apenas tão somente nós, não conseguimos ainda esse merecimento, essa obra. As aflições da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos que persistem em fazer o mal, ou aos espíritos ignorantes que ainda não têm condições de fazer uma escolha consciente. Os espíritos arrependidos, que possuem maior esclarecimento e desejam reparar o mal que fizeram, escolhem espontaneamente essas aflições. É por isso que muitas vezes, e na maioria das vezes, aliás, as pessoas acham que é um castigo. Se você está indo espontaneamente passar por essas privações, você vai com consciência, você vai feliz, você vai com coragem para enfrentar. Agora, se você não tem coragem, é o covarde, mas você tem que passar, então você vai, como diz aqui, você vai, é imposto a você que vai na marra. Então o camarada encarna contra a vontade. Sim. Por quê? Porque ele é um camarada que ele está ainda psicologicamente, num nível de intelectualidade muito baixo, e que ele não compreende ainda. Então, ele é conduzido não se utilizando a sua própria inteligência, mas os seus reflexos. Assim como se doma um animal para que ele puxe uma carroça de maneira... Como é que o animal aprende a fazer isso? Na maioria das vezes, até pela dor. Né? O chicote amigo, vamos dizer. Então, aquele que também não quer encarnar, porque é feita uma proposta. Ninguém vem simplesmente empurrado, é feita uma proposta. É feito todo um plano para uma reencarnação. Não, você vai, vamos ter os amigos que vão lhe ajudar de alguma maneira. Não quero, mas você tem que ir, você vai. É como um camarada quando comete um crime, né? Ele se apresenta espontaneamente à autoridade e consegue algumas benesses, ou então ele espera pela captura, onde ele vai conduzido na barra, onde ele vai amarrado. E só sai de lá, até, como disse Jesus, até pagar o último centavo. Aonde? Aonde é choro e ranger de dente. Sempre é a nossa própria consciência que nos dirige em todas essas situações. É o chamado o livre-arbítrio. Então, é necessário que a gente busque, através do Evangelho, esse tipo de conhecimento, fazer essas reflexões para dirigir as nossas próprias decisões. Buscar o Evangelho, buscar a Deus, buscar a espiritualidade, né? Não é só a gente se trancar e, ai, Deus, Pai do céu, meu Pai do céu, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Não, é atitude. Conversar com Deus é importante. Buscar, elevar o pensamento, pedir o auxílio. Mas o auxílio vem, a gente vai fazer o quê? Eu estou com fome, eu vou orar aqui para quê? Para chover pão? Nós não estamos nem naquela região em que a temperatura atmosférica, etc. e tal, permite que há uma aglutinação de determinados fatores que promove o maná lá naquela região do Oriente Médio, que foi o que salvou as pessoas lá. As pessoas disseram que era um milagre, como se aquilo nunca acontecesse. Aquilo é um fato natural que acontece até hoje, quando a temperatura, a pressão atmosférica e o próprio estado de hidratação da planta permite que aquilo aconteça. Nós não estamos nem numa região para fazer maná. Imagine cair pão.
de trigo e sal, ou sem sal. Né? Então, a nossa condição é de orar, mas sempre ter a atitude, ação. Como é que diz no início da Bíblia lá? Então, não lembro mais como é a citação, se fez... Não lembro, numa outra oportunidade eu me lembro. Muito bem. Então, eles seguem o exemplo daquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, não perdendo assim o fruto do seu trabalho. As aflições e dores são, ao mesmo tempo, punições pelos erros cometidos no passado e a preparação para as provas futuras. Devemos render graças a Deus que, na sua bondade infinita, dá ao homem oportunidade para reparar seus erros através das reencarnações e não o condena de forma definitiva pelas suas faltas cometidas. Que triste que, pela minha ignorância, eu cometi uma série de atos impensados, né? sem fazer as devidas reflexões, e agora eu vou ser condenado para toda sempre, né? Uma pena infinita de sofrimento extremo, sem ter uma oportunidade. Onde está aí a justiça? Onde está aí a justiça? Não, nós temos a oportunidade de sempre recomeçar de novo. Que muitas vezes fazer as nossas tarefas, o preguiçoso, né, ele, em um determinado momento, ele vai ter que fazer aquilo. É como se a gente recebesse um bocado de alimentos que tivéssemos que prepará-los para comer e a gente não quisesse. Olha, você tem que fazer para poder dar continuidade, para poder se alimentar. Se você não faz isso, você vai perder os alimentos e vai perder a própria existência. Então, nos é concedida essa oportunidade. Nós encarnamos normalmente no meio de seres que estão ali comprometidos também com a nossa evolução, que nos querem bem. E exatamente para promover essa evolução é que nós estamos ali, nos grupos familiares. Mas às vezes tem um inimigo. Sim, às vezes tem. Mas por que tem um inimigo? Porque você fez o inimigo. Não, você foi agredido primeiro, mas você não perdoou. Então você continua ligado. Quando há um crime, os dois ficam ligados. E se o que foi ferido, né, não perdoar, estará sempre ligado, sempre ligado. Se ele perdoar, ele vai adiante. E o criminoso, enquanto não se arrepender, vai estar preso ao passado. Porque, nesse caso, o que quis evoluir é liberado o laço magnético que os uniu naquele momento tão forte da agressão física que causou o compromisso futuro. Muito bem. Então, nós não devemos pensar que todo sofrimento suportado nessa vida seja devido a erros cometidos no passado. Na maioria das vezes, são provas escolhidas pelo próprio Espírito com a finalidade de concluir a sua depuração e apressar o seu progresso. Assim, a expiação é uma situação imposta ao Espírito visando o seu progresso, o seu aperfeiçoamento, através de reencarnações sofridas, onde ele resgata os erros que cometeu em existências anteriores. Essas encarnações com sofrimento sempre servem de prova e muitas vezes provocam desespero e revolta, pois o espírito sofre queixando-se. Já a prova nem sempre é uma expiação. Na maioria das vezes é uma missão marcada pelo sofrimento que o espírito solicita antes de reencarnar, visando acelerar o seu aperfeiçoamento. Então aí está, nas duas condições, sempre a responsabilidade do próprio espírito. Agora, como é que a gente se livra disso? Abrindo os braços para Jesus, pedindo misericórdia, estudando e fazendo flexões sobre as doutrinas religiosas, de preferência a espírita, que esclarece mais sobre esses dogmas que outras religiões não querem aceitar, ou mesmo aquelas que aceitam, aqui explicada de uma maneira simples e clara, sobre a identidade dos nossos irmãos. E lá do plano espiritual, vem a nós, com umas cartas vivas, como dizia Pedro, nos auxiliar em busca da nossa caminhada. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe imensamente e finalizamos aqui, então, os comentários a respeito do ponto evangélico programado para hoje. Vamos agora, então, fazer a nossa sempre oração de encerramento, fazendo a oração chamada Minha Prece. Eu amo essa oração.
Vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e vamos rogar que nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de Espíritos de Deus. Vamos rogar a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. Vamos rogar a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros. E também aos nossos inimigos, a fim de que um dia possamos tê-los como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Vamos rogar a Jesus, nosso mestre, luz e amparo a todos os nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, aos enfermos que se encontram em ambiente de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e a palavra confortante. E vamos rogar finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que sob a tua paz, para que sob a tua luz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é nossa origem e destino. Meus queridos irmãos, que Jesus abençoe os nossos lares imensamente. Muita paz. Voltamos a palavra à nossa irmã Glaci para as considerações finais da nossa reunião de hoje. Então, vamos fazer um final diferente. Depois eu vou fazer a prece, como diz Santo Agostinho, um canto vale mais do que 2 ou 3 preces juntas. Mas desse canto, esse louvor, essa dedicatória ao Pai, ao Cristo, a toda a espiritualidade de luz, fluidificando os nossos copos com água, fluidificando a nossa casa, iluminando todo o nosso Brasil, iluminando todo o planeta. Que Jesus, então, abençoe, que Maria abrace, que Jesus continue, que o nosso Pai continue a cuidar-nos e que a espiritualidade continue a nos abraçar ao nosso anjo da guarda. Nosso muito obrigado. E então, como diz Santo Agostinho, a gente diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E se for eu necessitado, o mestre vai e diz: continua, ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, tirando todas as mazelas, os ódios, os rancores, tudo que não agregam a luz. Tira e deixa só Jesus adentrar. Muita paz e muita luz. E que faça uma varredura em todos os lares, tirando toda a energia deletéria. Nos irmãozinhos ainda menos esclarecidos, sigam a luz, vejam todos os socorristas que se encontram lares por lares, pronto para o resgate, pronto para levar para uma morada de paz, de glória e de muito amor.
Que assim seja. Muita paz para todos nós. Boa noite. Minha irmã Glaci, Paz e não me diga que Santo Agostinho plagiou Boa noite. Francisco. Boa noite a todos.